Boa tarde a todos. Eu peço que as pessoas tomem os seus lugares e eu gostaria de chamar à mesa o nosso eterno presidente Pietro Novellino e os acadêmicos organizadores Carlos Giesta, o acadêmico Mesquita não virá e o acadêmico Tarcísio Barros, por favor. Ah, é? Então, por favor. E eu gostaria de passar a palavra aos organizadores, então, Carlos Giesta e Tarcísio Barros, para conduzirem o nosso simpósio de hoje sobre atualização em ortopedia e traumatologia. Por favor, acadêmico Giesta e Tarcísio. Boa noite a todos. Aqui já está. É verdade. Ainda são 4 horas. Boa tarde, desculpe. Boa tarde a todos. Senhora Presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Senhoria que delegasse ao acadêmico Tarcísio Eloy a coordenação dessa arte, já que foi ele que planejou, foi ele que executou todo o trabalho para que essa tarde se tornasse realmente uma tarde agradável e instrutiva. Tem o seu aval? Claro, imediatamente. Por favor, acadêmico Tarcísio. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presidente Eliette Busquelar a oportunidade de estar aqui mostrando e apresentando um pouco da história da ortopedia brasileira. E a ideia ela está dividida em duas partes. Uma parte na qual serão apresentados os patronos fundadores da Academia Brasileira de Ortopedia e mostrando a ligação deles com a Academia Nacional de Medicina. Vários dos membros da Academia Nacional de Medicina são patronos da Academia Brasileira de Ortopedia e a história das academias se funde e se junta. E depois nós vamos ter uma segunda parte na qual serão apresentados alguns temas de atualidade da especialidade com colegas representantes da Academia Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, creio que será muito representativo. Então, a mescla dessas duas atividades, preservar e lembrar e guardar a memória, que é muito importante, e mostrar o que há de tendência, de perspectiva de futuro. Infelizmente, nós não teremos presencialmente para o acadêmico Carlos Mesquita e o acadêmico Paulo Couto, por problemas de saúde da família. Então, inicialmente, eu passaria a palavra ao acadêmico Carlos Mesquita, que vai fazer uma apresentação online sobre a história da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Por favor, Carlos. Bem, boa noite, senhora presidente. Cumprimentando a presidente, eu cumprimento as outras pessoas da mesa. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero pedir desculpas porque eu estou com um quadro de dor situada na coluna que está tornando a minha vida muito desconfortável nesse momento. Então, eu infelizmente não pude comparecer. Pode pedir para passar os slides? Bem, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela foi fundada em 1935. Essa década de 1930, ela testemunhou um reforço da ortopedia como especialidade na prática, não é? Mas ficava faltando a questão da criação de uma cadeira de ortopedia nas faculdades, dissociada da cirurgia geral, que pudesse atuar de uma forma independente e autônoma, o que só se conseguiu
de forma plena no final da década, em 1940, em que se tornou obrigatório o ensino da ortopedia como cadeira isolada, cadeira independente. Mas, então, outro, por favor. Genilson. Os fundadores foram Aquiles Ribeiro de Araújo, que era do Rio de Janeiro e que foi professor catedrático, né, da Faculdade Nacional de Medicina, da então Universidade do Brasil, Luiz de Barros Lima, que era professor da Faculdade de Medicina de Recife, e Luiz Rezende Pueste, que já tinha uma estrela em São Paulo, porque ele era o responsável, o diretor do Pavilhão Fernandinho, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que era um hospital que foi criado para tratamento de afecções do aparelho locomotor. Esses três foram os fundadores, mas foram arregimentados mais 37 apoiadores, praticamente todos eles já exerciam uma atividade de ortopedistas. Próximo. Então, estão os três. À esquerda, o Rezende Poeste, no centro, Aquiles Araújo, à direita, o Barros Lima. Outro, de Recife. Outro. Essa é a ata da criação, fundação da Sociedade de Ortopedia. Outro. Essa é impressa. O outro é um manuscrito. Outro. Outro. Os apoiadores eram 37. Eu fiz um apanhado, a meu ver, quais eram os mais importantes. No Rio, era Francisco de Castro Araújo, que era professor de cirurgia da Faculdade Nacional de Medicina, José de Lima Batalha, que depois foi professor titular da Faculdade de Medicina da Unirio, José Londes, que era almirante médico, que foi diretor do Serviço Médico da Marinha, ortopedista, Francisco de Elias Godoy Moreira, que foi depois professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Domingos Define, que sucedeu o, o, que foi digamos, o segundo chefe do Pavilhão Fernandinho e também professor da Faculdade de Medicina da atual Universidade Federal de São Paulo. O Orlando Pinto de Souza, que foi um ortopedista muito destacado, tanto no campo da cirurgia de mão, como também no tratamento cirúrgico de fraturas. Outro. Essa é uma fotografia em que se vê alguns membros fundadores e apoiadores da Sociedade de Ortopedia, e que no centro é difícil. No centro tem um senhor alto à esquerda, que é o Vitório Pucci, que era um mestre, professor de ortopedia do Instituto Risoli, e que tinha uma ligação, em Bolonha, que tinha uma ligação muito grande com a ortopedia brasileira. O mais à esquerda é o José Londres, que era o almirante médico. O mais à direita era o Barros Lima, que era um dos fundadores, né? No centro, então, Rezende Pueste. E Aquiles Araújo, ele está atrás do Rezende Pueste à direita. Godoy Moreira está atrás do Rezende Pueste à esquerda. E esses são assim as figuras mais importantes desse encontro. E em cima está lá. Foi uma reunião no Pavilhão Fernandinho Simas. Outro. Eu pensei o professor Cássio Araújo entre os apoiadores do Rio, porque o professor Cássio Araújo ele era avô da minha ex-esposa. Mas eu sabia que ele era um professor, tinha sido professor catedrático, mas não sabia da ligação dele assim tão estreita com a ortopedia. Ele realmente, na disciplina, na época era cadeira de ortopedia, e já tinha um início de tratamento de fraturas, né? Uma parte da traumatologia. E ele trabalhava num hospital
no Estácio, recém-construído, onde atualmente é o Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E ali, nesse hospital onde ele trabalhava, nessa cadeira, por ali passaram o doutor Oscar Rude, que era um eminente ortopedista do Rio, que foi chefe do serviço de ortopedia do Hospital de Bom Sucesso, que é um dos maiores serviços do Rio, e que depois, então, foi fundador. Enfim, ele recuperou o antigo Hospital de Acidentados, que era um hospital de ortopedia também, e ali fundou-se, então, o HTO, o Hospital de Trauma e Ortopedia, que foi depois uma principal fonte de recursos humanos quando se criou o INTO, que é um grande centro de cirurgia ortopédica do Ministério da Saúde. O professor Nova Monteiro também passou pelo serviço do professor Castro Araújo, e eu, por acaso, tive a chance de trabalhar com os dois, o professor Nova Monteiro e o professor Dr. Oscar Rude. Então, recebi de tabela uma influência do professor Castro, devo ter recebido alguma coisa, né? Professor Castro Araújo. E, então, eu estava preparando essa apresentação com o meu neto, que ele é um AIS, os jovens são AIS nessa manipulação de imagens, né, no PowerPoint. E aí, quando eu vi essa figura, perguntei a ele: você sabe quem é esse senhor? Isso não sei, não. Eu falei: esse aí é seu trisavô, bisavô da sua mãe. Aí ele ficou interessado, né? E aí eu achei curioso que ele estava ali me ajudando e apanhando a figura do avô dele. Passa a próxima. Então eu resolvi mostrar ele trabalhando no computador com o avô dele na tela. É o Caio. Esse craft é por conta dele. Outro. Uma vez fundada a sociedade, para se concretizar, não era preciso que houvesse reuniões periódicas. Então, foram logo programados congressos da sociedade, que eles eram, até o ano de 2000, o primeiro foi em 1936, até o ano 2000 eles eram bienais, de 2 em 2 anos, e a partir do ano 2001 eles se transformaram em anuais. Eles têm um sucesso, os congressos têm um sucesso muito grande, uma média anual de comparecimento de 4.000 congressistas, e agora o próximo congresso vai ser em Salvador, na Bahia, do dia meados de novembro, agora em seguida. Esses congressos, eles têm como característica que eles não eram um congresso exclusivamente da Sociedade de Ortopedia. Tem muita associação com eventos em conjunto com a SLAUT, e tivemos até um evento com a SICO, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia. Quer dizer, a Sociedade de Ortopedia é muito atuante nesse setor de eventos médicos, congregando muitos ortopedistas. Outro fator importante para aumentar a capilaridade da sociedade foi a fundação das regionais. Aí nós estamos vendo que são 27 regionais, e as primeiras de Pernambuco, que é um dos fundadores de Pernambuco, outra do Rio, outra de São Paulo, de 1936, depois de 1939, e progressivamente foi chegando até o final aqui de Roraima em 2010, se não me engano. Outro. Daí restava uma preocupação muito grande, que era a formação do ortopedista, né? Porque até então os ortopedistas entravam para a sociedade, o critério de entrada é que tivessem trabalhado por pelo menos 3 anos num serviço de ortopedia reconhecido pela SBOT. Acho que desse grupo todo aí, só 2 pessoas entraram assim, que eram o acadêmico Gerster e eu.
porque somos assim, mais antigos, né? E na época não tinha residência que para atender todo mundo, e realmente o critério de entrada era esse. Mas a sociedade estava preocupada com isso, né? Então, criou o Plano Nacional de Residência em Ortopedia e Traumatologia em 1969, e logo foram feitas viagens e visitas ao serviço de ortopedia em todas as cidades do Brasil para ver quais eram aqueles que poderiam criar um serviço de residência. Isso feito, eles foram credenciados pela SWOT, que criou em 1970 uma comissão de ensino e treinamento, que era aquela comissão encarregada de preparar os eventos, os hospitais para receber os residentes. Então, esses centros eram todos chancelados pela SBOT, com a associação, a Associação Médico Brasileira, e também com o Ministério da Educação, através da Comissão de Residência Médica, que era quem ia patrocinaria as bolsas. Atualmente, esses centros são em número de 131. E aí, então, foi criado o título de especialista em ortopedia e traumatologia, o TEOT, que é conquistado através do exame ao fim da residência. O primeiro exame foi feito em Belo Horizonte, em 1972, depois foi para Ribeirão Preto e finalmente foi para Campinas, que eu acho que foi por uma questão de uma malha aérea mais fácil, mais rica, que permitia-se um acesso mais fácil de pessoas de todo o Brasil. Uma coisa importante desse exame é que um dos requisitos para fazer o exame também era a apresentação de um trabalho científico, do qual podiam se associar 2 ou 3 residentes. E com isso os jovens médicos eles entravam em contato já com a parte científica, né, de produção de trabalhos científicos, e essa produção de trabalhos científicos criou um acervo muito grande de trabalhos para a Revista Brasileira de Ortopedia, mas esse é um assunto que vai ser tratado pelo Geraldo quando falar sobre a Revista Brasileira de Ortopedia. Outro? Além dessa atividade de formação médica, tínhamos também a Comissão de Educação Continuada, porque existe uma tendência que o título não seja vitalício, né? Que a pessoa tenha que renovar, porque a criação do conhecimento é muito ampla, não é? E ninguém consegue acompanhar se não estiver inserido no programa de educação continuada. E isso atende a um imperativo de ordem ética, porque o médico se obriga, do ponto de vista ético, a prestar a melhor atenção possível ao seu paciente. E isso só se consegue se ele estiver atualizado. Então, se ele não estiver se atualizando, ele não está cumprindo um compromisso ético, né? Então, a Comissão de Educação Continuada, através de ações como o curso, rádios bot, podcasts, que são temas gravados com um apresentador e mais 2 pessoas discutindo os determinados assuntos, que ficam disponíveis nas plataformas ao acesso dos ortopedistas. Então, tem todo um grupo enorme de temas que facilitam, então, essa necessidade do ortopedista se atualizar. Além disso, tem também seminário, simpósio. Essa semana passada mesmo teve um simpósio sobre acidentes de trânsito, com a presença do presidente atual, Paulo Lobo, e também de um ex-presidente muito atuante, que é o acadêmico Abbott, Marcos Musafir. E eu vi uma história muito interessante, que no Brasil morrem cerca de 100 pessoas por dia em acidentes de trânsito, sem que isso seja um assunto de causar escândalo, né, de absurdo. Quer dizer, se morre, e o jornalista disse, se morrem 100 pessoas num acidente de avião, isso é motivo de uma movimentação social enorme. Agora, morrendo 100 por mês
acidentes de vias públicas, não causa nenhuma comoção. E isso é interessante porque ele até questiona essa coisa de acidente. Acidente é uma coisa que acontece de forma inesperada, não programada, não pensada, e que traz dano físico, moral e até morte para a pessoa que sofre, não é? Então, mas o que está acontecendo realmente não é mais acidente. Isso é quase que uma é, virou uma banalidade de tal maneira que ninguém não valoriza muito isso. Eu acho que isso tem que mudar os conceitos aí de visão desses acidentes por parte da sociedade. Outro, as subespecialidades foram se desenvolvendo na medida em que o conhecimento foi se ampliando, né, sobre as doenças ortopédicas com suas localizações particulares. E o que é importante nessas subespecialidades é que é a preparação de super especialistas ou subespecialistas depois de conquistarem o título de ortopedista, eles poderem, através de mais um ano, se especializar em todas essas subespecialidades a isso. Vários serviços de ortopedia já constam com esse programa, de tal maneira que o médico, ao fim da residência, ele vai se dirigir para um programa de ombro, de coluna, quadril, joelho, enfim, complementar a sua especialização, o que é também uma coisa bastante positiva na boa qualificação do médico. Outro. Outras atividades da sociedade. A sociedade é muito ativa em programas de proteção do cidadão brasileiro, né? Então, à esquerda, vocês estão vendo que uma propaganda de que álcool e volante não devem ser combinados, né? E daí, a partir disso, apareceu a lei seca. A lei seca foi criada por um estudo promovido também pela sociedade, o Dr. Marco Musafir levantou, ele foi diretor da Organização Mundial de Saúde lá, ele fez um estudo desse tipo de procedimento nos outros países e deu subsídios para um deputado que ele apresentou uma lei e essa lei foi aprovada e temos, então, a lei seca, que é uma situação assim de grande importância no controle do número de acidentes de trânsito. Outra coisa que a sociedade faz também é um programa de casa segura, né? Situações de proteção dos habitantes da casa, inclusive, principalmente os idosos, luzes de rodapé, barras metálicas nos boxes ou nos vasos sanitários, para sempre o idoso ter condições de proteção para evitar a queda. E outras, e todas essas atividades assim, visando a segurança dos idosos. São campanhas da sociedade. Outras atividades da sociedade, defesa profissional, isso faz parte, porque é um departamento da sociedade que protege os médicos no seu trabalho, na qualificação do seu trabalho e na remuneração. E temos um programa muito interessante também, que é a SBOT Prev, que é um programa de aposentadoria programada e que compete muito bem com esses programas de bancos privados, porque a taxa de administração é muito barata. Muita gente, o fundo é de milhões de reais e muita gente está se beneficiando com isso. Nessa época de uberização do trabalho, né, que às vezes a pessoa não tem nenhuma proteção em relação à sua ocupação, não tem mais emprego, como é que chama? O paciente não tem direito a nada. Esse tipo de atuação da sociedade tem prevenido muitos problemas quando as pessoas vão se aposentar. A casa segura, que nós já falamos, né? Prevenção de acidentes sem uma preocupação antiga e também que envolveu o doutor Musafir e o acadêmico Abbott Sérgio Franco em campanhas de prevenção de acidentes que são
repetidas a cada congresso. O Dia do Ortopedista também é um dia oficialmente definido, e no qual há manifestações políticas e presença e a realização de uma assembleia na Câmara dos Deputados, com presença de muitos ortopedistas. Isso é para lembrar, agregar os ortopedistas e também para eles sentirem a necessidade de união para conseguir as coisas. Prêmio Nicolas, seria Nicolas André, que foi o criador da palavra ortopedia, e esse prêmio ele é dado a um ortopedista uma vez por ano, aquele que, por alguma razão, é visto como um destaque da sociedade, e é interessante porque é um voto espontâneo, não tem candidatura, e aí é um prêmio realmente para o ortopedista. E a relação com outras sociedades. Nós tivemos a Sociedade de Ortopedia, desde o primeiro um congresso em 1953, que foi em Petrópolis, o Hotel Quitandinha, que é um ícone, né, da arquitetura brasileira, que está muito bonito, muito conservado, vale a pena ver, fica num lago. Mas nesse congresso houve uma participação daquela época muito significativa de especialistas estrangeiros. Então foi o primeiro contato da SBOT com os grandes centros médicos internacionais. E daí tivemos um alargamento dessas relações a ponto de termos sido entidade homenageada pela American Academy of Orthopedic Surgeons, que é a mais importante sociedade ortopédica do mundo, e lá também tem uma outra associação, que é a American Orthopedic Association, que em tudo se parece com a BOT, que é uma outra associação acima da sociedade básica, que as pessoas jamais amadurecidas e tal, e que essa associação também muito importante, ela fez o primeiro congresso com outra sociedade estrangeira. Esse primeiro congresso foi com a Sociedade de Ortopedia, foi lá em West Palm Beach, numa época em que o presidente da SBOT era o acadêmico, a BOT, Paulo César Schott. Foi um sucesso, um lugar maravilhoso, muito bom. Também já fomos homenageados pela Sociedade Espanhola de Ortopedia, pela EFORTE, e temos uma associação muito estreita com a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, sendo que as diretorias se trocam, se convidam para um congresso lá e outro aqui. Outro. Para terminar, dados da SBOT, né, em números. A SBOT tem 17.265, quase 17.500 membros, né, titulares. Tem 27 regionais, estaduais, tem 27 comissões de trabalho, tem 13 comitês de especialidade, 176 serviços credenciados e 2.043 residentes em treinamento. Vejam que é bastante, e uma coisa que apesar de ter alguma certa relação com a demografia, é que tem muito ortopedista, muito médico, né, no Sudeste e lá no Norte, que também a população é menor, mas, de qualquer maneira, existe um desequilíbrio com essa distribuição dos médicos. Outros. E aí é o futuro. Essa é a maquete de um prédio que, atualmente, a SBOT assedia num andar de um prédio na Avenida Lorena. Esse vai ter uma situação próxima do aeroporto. E esse prédio é num terreno de 1.400 metros quadrados e tem 2.500 metros de área construída. E vai ser um lugar assim, tem a sede administrativa, não é? Tem o centro de evento, vai ter 2 anfiteatros, e é um centro de treinamentos avançados preparando os ortopedistas para cirurgias minimamente invasivas e cadáver fresco, com um número de estações superior ao equivalente da Academia Americana. Então, vai ser realmente uma coisa sensacional. Já está em construção e vai ser a expectativa de ser inaugurado em 2027. Bem, acho que isso é um apanhado rápido da SBOT.
E eu fico muito feliz de estar nessa sociedade que tem tanta pujança e tanto tem para fazer pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Daqui a pouco você vai voltar para falar sobre o professor Dagmar Chaves. A seguir, nós vamos ter a apresentação do professor Walter Albertoni, que foi professor titular de ortopedia da Unifesp, foi reitor da Unifesp e presidente da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Vai falar sobre a constituição da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Walter, por favor. Bem, boa tarde a todos. Excelentíssima senhora acadêmica presidente Eliette, membros da mesa, estou muito feliz. O som está ruim, o som está ruim. Está ruim? E agora? Melhor? Como é que foi feita essa Constituição? A Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia não nasceu por acaso. Já havia uma história riquíssima da ortopedia, como essa que nós vimos apresentada pelo professor Carlos Mesquita, e a sociedade que foi, então, fundada desde 1935, que ela tem atividade. A existência de numerosos colegas, tanto ex-diretores da SBOT, como outros que também se destacaram, contribuindo para o enriquecimento da ortopedia através de ensino e pesquisa, levou o presidente da gestão 2021 da SBOT, Dr. Adalberto Visco, a propor ao Conselho Executivo o estudo de viabilidade de uma academia. Foi aí que surgiu a ideia, então. O Conselho Executivo da SBOT nomeou uma comissão para estudar os princípios, conceitos, valores e regras que deveriam nortear a criação da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foram pesquisados estatutos e regimentos de diversas academias existentes no país na área da medicina. E aí está os colegas que fizeram parte dessa comissão, Dr. Lesch, Dr. Krause, o Tarcísio, o Geraldo Mota, o Santilli, o Arnaldo Hernandes. Uma exposição de motivos foi preparada depois que foram analisados tudo que a gente tinha de material, né? O objetivo da comissão era avaliar de uma forma mais ampla a criação, então, dessa academia, onde pudesse congregar todos os ex-presidentes vivos para utilizar tanto as suas experiências na área política e administrativa, como também para preservar suas lembranças em relação à história da SBOT e da ortopedia brasileira. Nós tínhamos, nessa ocasião, a comissão consultou duas publicações importantes, uma na gestão do professor Sobânia, que saiu esse trabalho, e outra na gestão do Dr. Santilli. Então, esse material conseguiu mostrar para a gente alguns nomes e algumas biografias importantes que tinham, né? Então, como é que nós pensamos, a comissão, em montar a academia? Em reuniões, então, online, com os ex-presidentes, nós tínhamos 30 ex-presidentes vivos, não é? E 24 ex-presidentes da SBOT já falecidos. Nós fixamos um número de cadeiras em torno de 40 a 50, que é a tradição que você tem de montar essas academias. As sugestões de nomes para patronos foram tabuladas, então, além dos 24 ex-presidentes falecidos, o pessoal não só da comissão, mas desse grupo de ex-presidentes, sugeriu nomes, lembrando pessoas que já tinham falecido, que não foram presidente da SBOT, mas trabalharam na ortopedia, em ensino, em pesquisa, etc. Da mesma maneira que os fundadores, acadêmicos fundadores, seriam os 30 ex-presidentes vivos, acrescido de um número daqueles que também foram sugeridos por essa grande assembleia de ex-presidentes. Nós fomos tabulando isso e se chegou com validade, vamos dizer assim, estatística, praticamente podemos dizer, no número 46. Então, aí fomos fundar a academia com 46 cadeiras e levamos, então, esse relatório para a comissão executiva.
Ficou estabelecido, então, que a Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia teria 46 vagas, 46 cadeiras. Cada cadeira com seu patrono e o seu acadêmico titular fundador. Os ex-presidentes da SBOT, então, já falecidos, acrescidos daqueles outros colegas que foram listados e votados pelos ex-presidentes, né, de reconhecido valor, seriam os patronos. Os ex-presidentes da SBOT, vivos, acrescidos, então, de outros colegas de reconhecido valor, seriam os acadêmicos fundadores titulares. No dia 15 de março de 2022, em Assembleia Geral, com todos os acadêmicos fundadores, foi aprovado o Estatuto Social da ABOT. Na mesma ocasião, foi eleita também a primeira diretoria. Nós fizemos sempre tudo online, e, veja bem, é Brasil inteiro, com esses 46 representantes. Seria muito difícil a parte presencial. Foi feita uma ata de assembleia de fundação registrada. Foi elaborado um estatuto social e seu regimento. E, nesse mesmo dia, foi eleita a primeira diretoria da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tendo como presidente Dr. Tarcísio de Barros Filho, como vice-presidente Dr. Geraldo Rocha Mota Filho, como secretário-geral Walter Albertoni, secretário adjunto Carlos Mesquita, primeiro tesoureiro Romeu Krause, diretor científico e cultural Cláudio Santilli, diretor de comunicação Osmar Lesch, diretor de patrimônio Adalberto Visco. Então, com esses cargos, a gente achava que abrangeria toda a necessidade que teria da parte funcional da academia. A instalação da Academia Brasileira de Ortopedia, da ABOT, foi solene no dia 29 de setembro, no Teatro Nobre da Faculdade de Medicina da USP. Nós preparamos um tributo, uma estatueta, para entregar para cada família de patronos. E a diplomação dos acadêmicos titulares fundadores seria feita, então, naquela sessão. Então, foi uma sessão solene extremamente interessante, um comparecimento em massa de autoridades da área médica que compuseram a mesa, como também com a presença de praticamente todos os acadêmicos fundadores. Poucas exceções, 2 ou 3 que ficaram com a posse online. Aqui é uma foto ilustrando a colocação da Pellegrini do Dr. Krause, e aqui o Dr. Geraldo Mota entregando a lembrança, o mino, o ícone para a neta do professor, como é que chama? Me fugiu. Bom, então, os familiares que estavam presentes foram lá, então, receber esse mimo das mãos de alguém da nossa academia. Vejam como estava lotado o centro teatro, com os familiares dos patronos e com os familiares dos acadêmicos titulares que estão sendo empossados. Os primeiros presidentes da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela tem 4 anos de existência. O primeiro presidente foi o Dr. Tarcísio, depois o Geraldo Mota, depois fui eu, Walter Albertoni, e atualmente o Dr. Adalberto Visco. Um livro para historiar toda a academia, onde contém a nomeação das 46 cadeiras, a biografia dos patronos, a biografia dos acadêmicos titulares, estatuto social, regimento, etc., foi elaborado e entregue para cada um dos elementos titulares que assumiram. Muito importante, quando nós idealizamos a academia, foi traçar qual seria a forma de relacionamento da ABOT com a SBOT. Então, foi elaborada uma carta de compromisso, assinada pelas 2 entidades. Houve um acordo de participação oficial mútua. Em qualquer evento oficial da SBOT, está lá presente o presidente da ABOT. Em qualquer evento oficial da ABOT, está lá o presidente da SBOT. Nesses 4 anos de existência, nós tivemos tertúlias, encontro de todos os nossos acadêmicos, bimensal, não é? Tivemos a preservação de memórias dos colegas falecidos, a apresentação de sessões, vamos dizer assim, culturais,
sempre online. E a diretoria se reúne mensalmente, uma vez por mês está reunindo. A eleição e posse, vamos dizer assim, de 6 novos acadêmicos titulares foram realizados nesses 4 anos devido a termos tido cadeiras vacantes. Já temos atualmente 3 membros honorários e o processo eleitoral da eleição da 3ª diretoria já está em andamento. Quero crer que foi realmente uma forma que a gente encontrou, não só de organizar para a fundação, mas também de ter um convívio muito saudável, muito interessante, com a própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Era isso, então, que eu tinha que apresentar como a constituição da academia. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Eu gostaria de chamar o professor Walter Albertoni para tomar lugar à mesa, por favor. A seguir, nós temos a apresentação do professor Geraldo Mota, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ex-presidente da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que vai falar sobre a Revista Brasileira de Ortopedia, 6 décadas de história e conquistas. Excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Busquelar, senhores membros da mesa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhores convidados. Enfim, o meu objetivo aqui hoje é apresentar a Revista Brasileira de Ortopedia, 6 décadas de história e conquistas. Esses são meus conflitos de interesse, que são de natureza intelectual e institucional. Essa será a nossa agenda. Nós vamos falar sobre as revistas científicas médicas no país, a história da RBO, a revisão por pares e a evolução e consolidação da revista. A história das revistas, elas se concentram das 10 primeiras nos anos 30. 5 das revistas de especialidades médicas estão nessa década. E a Revista Brasileira de Ortopedia, ela foi a 6ª revista mais antiga do país. Mas a história da RBO, ela está absolutamente associada à Academia Nacional de Medicina, e é isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Assim, mais dos 60 anos da revista, um pouco mais que 40 anos. A RBO, quer dizer, a SBOT, como o professor Carlos Mesquita disse, ela foi fundada em 1935. Nessa época, um dos fundadores, Barros Lima, de Pernambuco, fez um arquivo de ortopedia, que foi uma coisa incipiente, e foi só em 1939 que o acadêmico da cadeira 63 dessa academia, Aquiles de Araújo, fundou a RBO. Então, a publicação ela foi suspensa até de 1939 até 1945. As dificuldades à época eram muito grandes, e eu vou comentá-las. E aí a revista foi suspensa. De Ortopedia. Ele conseguiu que a Comissão Executiva aprovasse o retorno da revista, mas não existiam fundos para que isso ocorresse. E, nessa época, a sociedade continuou até que essa é a seção onde foi assinado na biblioteca, isso é na biblioteca da UFMG, foi assinado, enfim, foi o lançamento do primeiro volume da revista.
Mas foi em 1971 que o professor Márcio passou a editoria para o acadêmico Donato D'Angelo, titular da cadeira 29 dessa academia à época, e ele foi editor-chefe por 27 anos. Nessa época, ele cuidava da revista no seu próprio consultório, em casa. Essa foi a forma que ele conseguia trabalhar naquela época e, de fato, ele transformou a RBO numa referência nacional. E conseguiu sobrepassar todas essas dificuldades de conteúdo e dificuldades financeiras. E aí, em 1981, a revista foi indexada no Lilacs. Mas aí, em 1999, o professor acadêmico Carlos Gesta assumiu como editor-chefe da revista. E aí, nessa época, foi feito um regimento interno da revista, ele reestruturou o corpo editorial. Em 2003, iniciou-se a internacionalização da revista, ela passou a ser publicada também em inglês, e foi estabelecido uma nova forma de escolher o editor-chefe, que ele seria eleito pelos seus pares, o corpo editorial, e não indicado pelo presidente da sociedade. Portanto, continuando o trabalho do professor Gesta por 10 anos, a revista foi indexada no Cielo. O professor Gilberto Camanho, do Instituto de Ortopedia do HC, Faculdade de Medicina da USP, sucedeu ao professor Gesta, e aí ele ampliou o corpo editorial, porque aí a revista foi tomando um vulto maior, consolidou esse regimento interno que já havia sido feito. Em 2010, a revista passou a ter o seu processo de submissão e revisão dentro do Cielo. Em 2010, a revista foi para o PubMed. Em 2012, nós conseguimos estabelecer uma parceria com a editora Elsevier, e, com isso, esse foi um marco estratégico assim, para a revista realmente tomar um outro tamanho e continuar no seu processo de indexação. Em seguida, o professor Camanho foi substituído pelo professor Sérgio Luiz Queque, médico da Santa Casa de São Paulo, que continuou trabalhando com os consultores, porque, nessa época, já existia um corpo existia um corpo editorial e um corpo de consultores, uma vez que a demanda era bastante grande. E a nossa parceria com a Elsevier foi transferida para a TM por razões financeiras. E aí, em 2023, o professor Sérgio Queque fez uma renovação do corpo editorial. Em 2024, eu tive a oportunidade de ser eleito pelos meus pares, editor-chefe dessa revista. Eu, desde já, digo que isso muito me envaidece, tem sido assim, uma atividade na minha vida profissional assim, sem sombra, sem comparação, algo que eu não imaginava que fosse ser tão prazeroso. Algumas situações que são atuais, a gente se defrontou, e uma delas é o número de revisões sistemáticas que são enviadas a uma revista hoje em dia, e não é só de ortopedia, porque elas são feitas por metodologias que muitos de vocês sabem como, e assim, para vocês terem uma ideia, e aí foi criado, então, um editor de área, que é um colega nosso, professor da Unifesp, que era o responsável pela Cochrane durante muitos anos, e assim, nós hoje em dia rejeitamos 90%, em torno de 90% das revisões sistemáticas que são enviadas à revista. Nós consolidamos também um editor júnior, que era algo que já vinha se estabelecendo, uma vez que diziam que a gente tem que saber conversar com o jovem, né? Como em todas as atividades profissionais. Mas assim, a nossa meta principal nessa época era a indexação, e agora, em julho, nós conseguimos ir para a base de dados do Web of Science, e essa eu acho que é a vitória maior que a revista tem, com esses 60 anos de trabalho. Todas essas pessoas colocaram uma pedra para que isso tudo pudesse ocorrer nos dias de hoje. Mas, como eu disse a vocês, assim, o próximo tópico dessa
minha apresentação é a revisão por pares, e esse eu considero o maior desafio de uma revista. Primeiro, a gente tem uma escassez de revisores qualificados, as revisões são absolutamente heterogêneas, e, por outro lado, a complexidade dos estudos, eles cada vez se torna maior, e aí nós precisamos capacitar nossos revisores, nós temos que padronizar critérios, e, assim, outra coisa é que existe um incentivo institucional e que existe um reconhecimento da instituição, que é algo que a gente, com certeza, está fazendo, das pessoas que, de fato, contribuem para a revista. Então, com isso, nós construímos um novo protocolo de revisão que está no sistema eletrônico lá do Cielo, para que os revisores possam preencher e fazer seus comentários. Criamos umas diretrizes para os revisores e, com isso, nós fazemos uma avaliação sistemática das revisões que são recebidas. O outro ponto é acerca da comunicação com a comunidade ortopédica. Nós criamos um boletim para que a gente possa falar com nossos sócios e fizemos estratégias de divulgação mais atraentes, principalmente aquilo que a gente possa incluir os jovens leitores. Então, esses são posts esses são 2 artigos publicados em algum volume da revista, esses são posts que são divulgados nas mídias sociais de todos os artigos de cada volume que é publicado. Além disso, a editora TM faz uma divulgação internacional da revista, faz uma divulgação nacional no Instagram, enfim, nos meios aí de divulgação da mídia eletrônica. E aí, por fim, essa é uma análise do primeiro semestre desse ano de 25, das submissões que nós recebemos, e, de fato, nós temos 25% das nossas submissões são artigos que vêm de países outros. Claro que a imensa maioria da Ásia, mas, assim, isso demonstra que a revista está se internacionalizando e conseguindo atingir nossos objetivos. Como conclusão, eu gostaria de dizer aos senhores que a Revista Brasileira de Ortopedia consolidou-se como o principal veículo científico da ortopedia nacional, mantendo o compromisso com a excelência editorial e ampliando sua projeção internacional. Eu gostaria de agradecer, enfim, da minha pessoa física, na verdade, eu sou um médico, nos últimos 25 anos, eu atuo no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. A atenção de vocês é essa oportunidade. Obrigado, Geraldo. Então, eu proporia... Eu gostaria, como sempre, nós terminamos na hora, e eu gostaria de convidar a todos para o nosso chá acadêmico, onde poderemos discutir os assuntos que foram conversados hoje. Muito obrigada. Até o café.